Bom dia, Ti. Bom dia, Pai do Senhor. Senhor, tudo bem, minha linda? Amém. Paz, graças a Deus. Tudo bem, assim? Graças a Deus, tudo bem. Bom dia, Bom Cíntia. Bom dia, dia. Adri. Sejam Bom bem-vindas. dia. Bom dia, irmã Ana Maria. Que bom tê-las aqui comigo para a gente pensar um pouquinho mais na palavra do nosso Deus maravilhoso, né? E hoje nós vamos seguir ali os títulos dos nossos estudos, que é identificar o nosso propósito, né? Como que a gente identifica o nosso propósito segundo a orientação da palavra de Deus, né? Qual que é o caminho que a gente tem que fazer? Porque às vezes a gente fica meio perdida, né? A gente não sabe, ah, por que que eu nasci? Qual é o meu propósito? Será que Deus tem um propósito comigo, com a minha vida? Ou será que são só com a vida de outras pessoas, né? Então hoje nós vamos pensar um pouquinho sobre isso e eu vou mostrar para vocês, né, como eu sempre analiso os meus propósitos, né, como eu sempre coloco, né, diante de Deus aquilo que Deus tem colocado mesmo no meu coração, né, porque eu creio no versículo que diz que tanto o querer quanto o efetuar, ele é o querer, tanto querer quanto efetuar, ele é colocado por Deus na nossa vida, né? Então, às vezes a gente pensa que a gente está com um desejo e a gente pensa que aquele desejo é nosso, né? Mas ele é do coração do Pai, ele é do coração de Deus. E às vezes nós não sabemos identificar isso, né? Então, como que a gente tem certeza, como que realmente a gente vai conseguir, né? eh, Identificar o nosso propósito, por que, né, que a gente foi criada. Seja bem-vinda, irmã Lourdes. Graça e paz, minha querida. Deus abençoe. Então vamos orar, né? Primeiramente, a primeira coisa que a gente sempre tem que ter em mente é que se tudo vem do Pai, tudo é do coração do Pai, não tem como a gente saber se a gente não se comunicar com o Pai. Então a oração, ela é uma das principais, né, ferramentas. Então eu já vou deixar esse como primeiro ponto, né? A oração, ela é o principal. Se nós não oramos, né, e nós não lemos a palavra, não tem como nós identificarmos o nosso propósito. Muitas vezes a gente, Deus, o que que tem para eu fazer? E às vezes a gente nem sabe quem nós somos, né? Quem a palavra diz que nós somos. E quando nós não sabemos quem nós somos, fica muito difícil nós encontrarmos o nosso propósito. Então, os princípios bases e principais é a oração e a leitura da palavra, tá certo? Então vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui mais uma vez, agradecidas ao Senhor por essa oportunidade que o Senhor está nos dando de estudar a tua palavra e ter o privilégio, Pai, de estudar a tua palavra com o professor, com o ajudador, com o nosso guia Espírito Santo, porque há uma promessa na tua palavra que ele nos guiaria a toda a verdade. Quando nós nos achegássemos ao Senhor, o Senhor se achegaria também a nós. E é isso que nós estamos fazendo aqui, Senhor. Estamos nos posicionando, estamos comprometidas a aprender do Senhor e com o Senhor. Pai, por favor, que o Senhor venha nos dar sabedoria, que o Senhor venha nos dar conhecimento, que o Senhor venha derramar dons sobre as nossas vidas, para que nós possamos viver esse evangelho verdadeiro, de poder, que realmente faz diferença aonde nós estivermos, Pai. Em nome de Jesus, não nos deixa viver um evangelho fraco por conta da nossa própria irresponsabilidade, mas faça, papai querido, com que nós possamos viver o poder do evangelho, porque o poder do evangelho é transformador, o poder do evangelho é libertador. Ninguém que vem para conhecer a tua palavra através do teu Espírito Santo fica do mesmo jeito que estava, porque é o seu poder, Pai. E nós queremos te dar toda a honra, queremos te dar toda a glória, queremos te agradecer, Paizinho, porque o Senhor, no seu amor, na sua infinita graça e misericórdia, resolveu nos resgatar e se revelar para nós. Quão grande amor é esse, Pai? Nós não tínhamos experimentado amor
amor maior do que esse, Pai, que deu o seu próprio filho para morrer naquela cruz do Calvário, sofrer pelos nossos pecados e hoje nós termos livre acesso a esse Pai. Ó Pai, nos ajuda a valorizar isso, nos ajuda a ter consciência, Senhor, da Tua presença constante em nossas vidas. Nos ajuda, Pai. Nós precisamos muito do Senhor. A nossa mente é muito limitada, nós esquecemos muito fácil das coisas. Mas, Pai, a Tua palavra diz que o Senhor plantou a eternidade em nós. O Senhor plantou a eternidade em nossos corações. Então, Pai, continua nos lembrando disso, nos lembrando do céu, nos lembrando das coisas eternas. Pai, em nome de Jesus, eu peço pela minha vida e pela vida de cada mulher aqui representada, aquelas que vão ver essa mensagem depois, aquelas que o Senhor vai alcançar através do seu querer, através da onde o Senhor quer levar essa mensagem, porque nós estamos aqui registrando essas mensagens. Então, Pai, faça a tua vontade nas nossas vidas. Perdoa, Senhor, tudo aquilo que nós temos feito que tem te entristecido. Nós colocamos o nosso coração diante do Senhor, para que o Senhor venha esquadrinhar, mostrar o nosso pecado, que nós possamos confessar, Pai, porque na tua palavra há a promessa de que quando nós confessamos o nosso pecado, há a purificação do nosso pecado. E quando ainda nós abandonamos o nosso pecado, nós vamos prosperar. Então, Pai, não nos deixa encobrir os nossos pecados. Qualquer sentimento que nós identificarmos, que nós possamos ir aos teus pés. Qualquer sentimento que nós identificarmos, que nós possamos entender e compreender, ter percepção do Senhor para poder confessar esse pecado e abandonar. Pai, estamos aqui diante da tua presença. Ensina-nos, Pai. Ensina-nos. Nós precisamos de entendimento, nós precisamos de compreender e nós precisamos também de ser diligentes para podermos aplicar tudo que nós estamos aprendendo com o Senhor. Nos ajuda, Pai. Em nome de Jesus, também eu peço que o Senhor repreenda toda a astúcia do inferno, tudo que o inimigo tem tentado contra as nossas vidas, para nos tirar dos estudos, para colocar outros compromissos na hora do estudo. Ó Pai, repreenda o Senhor, em nome de Jesus, que esses momentos com o Senhor possam ser os momentos mais importantes da nossa vida, Pai, porque é isso que importa, a preciosidade da Tua presença, a preciosidade de Te conhecer, Pai. A Tua palavra mesmo diz que se nós quisermos ter alguma glória, que nós nos gloriemos em conhecer o Senhor. E é essa glória que nós queremos, de conhecer o Senhor a cada dia mais. É assim, Pai, que eu oro, entregando as nossas vidas, entregando esse momento nas Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, embaixadoras? Então, nós vamos... Amém, irmã Ana Maria? A gente pede ao Senhor, né, que visite, né? A irmã Ana Maria pediu oração por causa, por família e por enfermidade. Amém. Hoje eu ainda quero falar com vocês de um projeto que a gente estruturou, que já está pronto. E quem quiser participar conosco, né? Comigo e com a minha equipe, eu e minha equipe já tinha planejado isso, que são os períodos de jejum e de oração. Nós vamos estabelecer aqui no grupo, né, no Clube da Bíblia, relógio de oração, né, e períodos de jejum. E a gente já fez a apostilinha, já está pronta e nós vamos começar. Quem quiser participar conosco, já diz aqui, ó, Angelita, eu quero participar. Eu quero participar disso. Nós estruturamos com o direcionamento do Senhor, né? Nós vamos ter relógio de oração por nós mesmas, pelo nossos esposos, quem for casada, né? Nós vamos ter momentos pelos nossos filhos, pela nossa família, pelo trabalho e também pela igreja e sociedade, né? Então, vai ser uma bênção, aonde nós vamos poder receber muito mais ainda do Senhor do que nós já estamos recebendo. Não é difícil, é uma disciplina que, na verdade, nós como servas do Senhor, deveríamos, né, praticar assim fazer parte mesmo da nossa vida, né? Então, quem quiser, né, pode ficar à vontade para escolher. Depois a gente vai estar aqui pondo a apostila e explicando, tá bom?
Amém. Então vamos, embaixadoras, hoje. Quem aqui já sabe o seu propósito? Quem aqui já sabe muito claro assim aquilo que Deus colocou nas suas mãos? Escreve aqui no chat para mim. Olha, Angelita, eu sei o meu propósito. O meu propósito é isso. Seja específica, coloca aqui. Se você não sabe o seu propósito, coloque aqui também. Ó, eu não sei, nunca tinha ouvido falar disso, não sei, claro. Por quê? Porque é o que a própria palavra ela fala. Quando a gente confessa com a nossa boca, há uma purificação. Aonde está escrito isso, Angelita? Lá em 1 João 1:9. Se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos purificar do nosso pecado. Então, nós precisamos confessar. Eu não sei, Senhor, o meu propósito. Não tá claro isso na minha vida. Eu estou confessando, né? E o Senhor, ele vai purificar. Ele vai abrir os nossos olhos, né? A confissão, ela é muito importante. Se você vai confessar para o Senhor, Senhor, eu quero hoje entender o meu propósito. Eu quero entender o porquê o Senhor me criou. Aonde o Senhor quer me usar. Me mostra com clareza, né? Me mostra realmente aquilo que eu vim nessa terra para fazer. Ah, será que eu já sou casada? Eu tenho filhos? Então, será que Deus me criou só para isso? Não, não é só para isso. Isso é algo muito profundo e importante. Porque a mãe que se posiciona, a esposa que se posiciona, ela já está em outro nível. Ela já saiu da média, da mediocridade. Ela já está ali cumprindo o seu propósito de mulher que edifica, né? De mulher que ensina. A Bíblia diz: ensina o teu filho o caminho que ele deve andar, e até quando ele for velho, ele não vai se desviar dele. Então, muitas vezes, por nós, quando nós temos um filho e não sabermos, né, o nosso papel na vida do nosso filho, muitas vezes a gente perde o tempo que os nossos filhos estão debaixo das nossas asas. E aí, esse tempo passa logo, daqui a pouco eles voam, porque os filhos não são para nós, os filhos eles são para o mundo, né? A gente cria filhos, né? E o filho, ele vai embora. Chega uma certa hora que ele vai embora, né? Nós também que somos filhos, nós também já saímos das asas dos nossos pais. Muitos de nós aqui. Então, nós precisamos entender com clareza. E o primeiro ponto, né, que eu quero falar com você é sobre pedir mesmo ao Senhor através da oração e da preparação espiritual. Essa base tá. Ó, a Cíntia já colocou aqui, ó. Quero participar do relógio de oração. Eu ainda não sei meu propósito com clareza. Amém, Cíntia. Então, hoje, você e todas as mulheres que estão aqui já vão ter uma clarificação muito grande do Senhor, como que você encontra esse propósito. Então, a primeira coisa, né, tá escrito lá em Tiago 1:5, se você quiser anotar a referência, tá escrito assim, ó: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Olha só, o princípio. Vamos começar agora a praticar o que a gente também aprendeu como princípio e promessa, né? Então, tudo que a gente lê na Bíblia, a gente tem que encontrar o princípio. E a gente precisa saber, né, que se eu não obedeço esse princípio, eu também não recebo a promessa. Então, eu não tenho. Se alguém de vós tem falta de sabedoria, o que é essa sabedoria, né? Essa sabedoria, ela é a própria palavra de Deus. A palavra de Deus é a sabedoria de Deus revelada. Olha só como isso é profundo. A palavra de Deus, a Bíblia, que é a palavra de Deus, ela é a sabedoria de Deus revelada. Nossa, Angelita, mas Deus só tem essa sabedoria aqui? Deus é infinitamente sábio. A Bíblia é o que ele quis revelar para nós. Ele falou que, a Bíblia fala que tem coisas que ainda estão encobertas, e muitas coisas. E que o que foi revelado para nós é o suficiente. Deus, ele sabe do que nós precisamos. Então, olha só. E se algum de vós tem falta de sabedoria, então a falta de sabedoria aqui
ela é no sentido de que, Deus, qual é o meu propósito? Eu não sei. Eu não tenho a sabedoria para compreender ainda qual é o meu propósito. Então, olha só como o versículo, quando ele é explicado, quando ele é pensado, ele se torna profundo. Então, a partir de agora, você, mulher, você vai nas suas orações. Senhor, eu preciso de sabedoria para descobrir o meu propósito. Obrigado, Cíntia. A Cíntia já até colocou aqui, ó. Então, peça a Deus. Então, esse é o princípio. Agora, olha a promessa. Que a dá a todos liberalmente e nada lhes impropera a ser-lhe-á dada. Na versão da Cíntia está escrito: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos os homens dá liberalmente e sem acepção, ele lhe será concedida. Uau! Tem uma promessa aqui. O Senhor, quando a gente busca sabedoria, e isso não é só, essa sabedoria, ela não deve ser buscada só no momento que nós estamos atrás do nosso propósito, é em todas as situações. Senhor, eu não sei como resolver essa situação. Me dá sabedoria, me dá entendimento, me mostra o caminho. Então, olha só como o versículo, a palavra de Deus, ela é profunda. Nesse texto aqui de Tiago, Tiago, né, ele encoraja os cristãos, nós como filhos de Deus, a buscar sabedoria de Deus. Esse verbo aqui, pedir, ele tá no quê? No imperativo. Angelito, o que que significa aqui? Isso, esse verbo no imperativo. Isso significa que é uma ação necessária. Se nós queremos sabedoria, nós precisamos pedir. Ficou claro isso para você? Clareou ali na sua mente? Você tem pedido sabedoria para o Senhor, para você resolver situações ou questões da sua vida, do seu dia a dia, no seu trabalho? Você tem esse hábito? Você tem esse estilo de vida? A gente orar pedindo por sabedoria precisa se tornar um estilo de vida em todas as situações. O contexto aqui de Tiago é sobre enfrentar provações. Quando Tiago escreve essa epístola, ele está capacitando, né, os fiéis, aqueles que são seguidores do Senhor Jesus, a enfrentar as suas provações. E as nossas provações, elas não são para nos castigar, elas são para nos elevar. Olha só como já muda o entendimento. As nossas provações, elas são para nos fazer se relacionar mais com o Senhor, para nos achegar mais com o Senhor. Quem aqui já passou por processos terríveis, difíceis na vida, né? E nesse momento, aquele problema, aquela dificuldade, te levou para mais perto do Senhor. Então, as provações, elas são para nos enriquecer e não para a gente ficar ali murmurando, para a gente ficar ali, reclamando, por que está acontecendo isso comigo? Eu não merecia isso. Então, as provações são para nos elevar. A sabedoria aqui, ela é a prática que relacionada a como viver em meio a dificuldades. Olha só como é profundo isso. Essa sabedoria que nós vamos pedir ao Senhor é a prática, né, de como nós vamos viver em meio às dificuldades. Ao buscar o nosso propósito, nós precisamos lembrar que a sabedoria de Deus, ela é essencial. Então, você e eu precisamos pedir diariamente ao Senhor: Senhor, me dê clareza, me dê discernimento do meu propósito. Me dê sabedoria
para entender, me dê sabedoria para colocar em prática. Então, vocês conseguem perceber como é importante esse processo de oração para encontrar o nosso propósito? No meu caso, no Emagreça com a Bíblia, é, de início, eu pensava que isso iria ser só para a minha vida. Eu não sabia que isso iria se tornar um ministério onde hoje eu ajudo mulheres a encontrar o seu propósito. Eu ajudo mulheres a entender o seu caminho no Senhor e principalmente na restauração, principalmente na reconstrução do relacionamento com o Senhor, mas também na área da saúde, né? Quantas mulheres têm chegado até aqui o programa e a gente tem ali mostrado o caminho. O mesmo caminho que o Senhor me ensinou, eu ensino para essas mulheres, eu e toda a minha equipe. E essas mulheres têm encontrado novos propósitos de vida. Você pode ver ali no nosso Instagram quantos testemunhos de transformações. E elas fazem questão de frisar. A minha maior transformação foi a minha aproximação no Senhor. O meu relacionamento no Senhor. Nós vimos aqui a Andréia contando aquele dia lá o testemunho dela, que o primeiro desafio ela fez somente focado ali nos cardápios e nos direcionamentos que a gente oferece. Já no segundo, ela fez a parte espiritual e tudo mudou na vida dela. Tudo ficou mais claro na vida dela. E com todas as mulheres, tem mulheres aqui que já participaram também do Emagreça com a Bíblia. E se você puder colocar aqui, né, o que o Emagreça fez na sua vida, né? Coloque aqui uma frase, se você puder. Eu sei que muitas estão indo trabalhar, estão dirigindo, mas se você puder depois, escreve aqui o que o Emagreça fez na sua Bíblia, na parte espiritual. Porque na parte de cardápio, tem muitos programas de emagrecimento que dá o cardápio e a pessoa realmente emagrece, né? Mas o importante é se a pessoa realmente vai manter aquilo. Ela tem consciência de que o corpo dela é templo do Espírito Santo. Ela tem consciência de que o corpo deve ser tratado com zelo e com respeito, porque ele é a morada de Deus, ele é a casa de Deus. Quem conseguiu aqui ver a palestra a palestra, né? A ministração que eu fiz na igreja que eu fui sábado. O Senhor, ele tem me trazido pessoas que têm me convidado a ir em lugares para falar do cuidado com o corpo, né? E as igrejas estão sendo abençoadas, as pessoas estão sendo abençoadas. Então, quando eu comecei, eu não tinha ideia de onde Deus iria levar esse programa. Mas hoje, e eu também até hoje, se eu for falar para você, olha, eu não sei a proporção do tamanho que esse programa vai tomar. Por quê? Porque eu estou semeando, eu estou plantando, eu estou aqui firme, diligente nesse propósito. Esses estudos que nós fazemos aqui de manhã é o comprometimento que eu fiz com o Senhor para poder aprender cada dia mais claro o propósito. Porque às vezes, se você está esperando que você vai enxergar o propósito todo de uma vez, que você vai ter claro, assim, desenhado qual é o propósito que Deus tem para sua vida, minha irmã, não espere isso, porque isso é revelado através do comprometimento que você tem com o Senhor e através do dia a dia vivendo pelo caminho. Olha só como é que é. Não fique assim, aflita, eu não sei o meu propósito, eu não tenho com clareza o meu propósito. O seu propósito, minha irmã, ele está sendo revelado dia após dia. E através do seu relacionamento com o Senhor, através da oração e do estudo da palavra, você vai descobrindo dia após dia qual é o seu propósito. Olha só, a irmã Ana Maria escreveu aqui: eu aprendi do Senhor a abraçar as provações com alegria e aceitá-las com amor. Amém, Ana Maria. Isso é um grau espiritual elevado.
Porque muitas vezes, né, a maioria das pessoas que não tem esse entendimento, elas enfrentam as provações com murmuração, ficam até com raiva de Deus, né? Quantas pessoas ficam com raiva de Deus? Por que que isso aconteceu comigo? Eu não merecia isso, né? Então, parabéns, que Deus continue, né, te dando esse coração, né? Esse coração de realmente entender a aprovação como algo que é para o crescimento e não como algo que é algo ruim. Provação é para nós sermos aprovadas e nós só vamos ser aprovadas quando nós estamos fortalecidas na palavra de Deus. Quando nós não estamos fortalecidas em Deus, a tendência é nós pecarmos e não passar a aprovação. E quando a gente não passa a aprovação, a gente fica ali naquele ciclo até a gente passar, igual escola. Embaixadoras, nós precisamos entender que as provações na nossa vida é igual escola. Enquanto a gente não passa de ano naquela provação, a gente vai ficar ali dando volta. É como se fosse a gente estar ali no deserto, ali como o povo israelita. Por teimar, por não querer observar, não querer olhar aquilo ali que Deus está permitindo a gente passar para que a gente possa ser aprovados, né? Olha só, a Cintia escreveu aqui: o Emagreça com a Bíblia contribui continuamente na minha restauração espiritual da minha alma e do meu corpo. Amém, Cíntia. Glória a Deus. E a Cíntia, como a Adri, como a Ti, todas essas mulheres maravilhosas, elas são candidatas fortes aqui a ser nossas embaixadoras. Embaixadoras não, nossas monitoras. Nós já estamos com o treinamento quase pronto e nós vamos começar a fazer esse treinamento, viu, meninas? Essa semana eu ainda dou um feedback aqui para vocês. Então, e a Adri, ela já participa bastante ali no grupo, ela conta os testemunhos dela, ela encoraja outras mulheres, e isso é já um trabalho de monitora, né? Já é um trabalho de embaixadora. A Adri, ela já conseguiu entender ali o coração do Emagreça, né? Então, olha só. A Cintia escreveu: meu foco já não está mais em descobrir o propósito em si, mas no processo. Olha só, nessa busca da presença do Senhor e conhecer a sua palavra. Vou ter que entrar, que pena, mas vou ouvir mais tarde. Deus abençoe. Amém, Cíntia. Vai com Deus. Então, vamos lá. O primeiro passo, nós já entendemos, que é a oração e a preparação espiritual. Nós precisamos orar e conhecer a palavra. Esse é o primeiro passo para nós irmos identificando o nosso propósito. Angelita, mas com base no que você fala isso, né? Meu telefone quase caiu aqui, do suporte. Com base no que você fala isso? Que Deus, ele não revela o propósito 100%. A gente vê a história de Abraão, né? A gente vê a história de Moisés. A gente vê várias histórias na Bíblia que conta isso para nós. Em nenhum, para nenhum dos servos do Senhor, o Senhor revelou o caminho inteiro. O Senhor falou para Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Eu te mostrarei. Deus, ele só deu a ordem: Abraão, sai daí e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Deus não falou para Abraão assim: Abraão, olha, sai daqui, pega esse caminho aqui, pega ali a rua direita, a casa da esquerda você vai virar, ali quando tiver um semáforo, você vai parar. Não, Deus não revelou assim para Moisés, ele foi para Abraão. Ele foi revelando no caminho. Quando ele chama também Moisés para libertar o povo lá do Egito, ele fala: vai lá e fala para Faraó libertar o meu povo. E o Moisés fala assim para ele: mas quem que eu vou falar? Eu vou chegar lá e vou falar que eu tô amando de quem? E Deus fala para ele: fala que o eu sou me enviou. Olha só. E Deus ali não falou para Moisés que ia mandar praga, que ia endurecer o coração de Faraó. Ele foi revelando para Moisés no decorrer ali da história.
Então, assim é conosco também. Sabe por quê, minhas irmãs? Porque se Deus ele revela o nosso propósito inteiro, a gente mesmo vai ser paralisada. Porque as coisas de Deus são grandes, as coisas de Deus são profundas, elas são incríveis. E a primeira coisa que nós precisamos entender para encontrar esse propósito é, de fato, anota aí. Se você quer realmente ir atrás do seu propósito e viver essa grande oportunidade que você tem de realmente entender o seu propósito. Eu estou desfrutando de coisas que eu jamais pensei que eu iria desfrutar com Emagreça com a Bíblia. Eu estou conhecendo histórias incríveis e Deus, através da sua graça e misericórdia, tem usado a minha vida e a vida da minha equipe para conhecer essas histórias e transformar essas histórias. Porque o maior propósito revelado na palavra, já pode escrever aí e anotar, é servir. É o nosso serviço ao próximo. Esse é o nosso maior propósito. Mas, Angelita, eu vou servir o próximo como? É o como que você vai descobrir. O como, quem vai te ensinar é o Espírito Santo. O como, quem vai te ensinar é o Senhor. Então, como eu vou servir, se eu sou casada, o meu esposo? Como eu vou servir os meus filhos? Como eu vou servir ali na minha igreja, se eu faço parte de uma comunidade? Como eu vou servir a sociedade? Olha só, Deus, ele já, na minha análise, né, da minha vida, ele já colocou, eu já me fez entender que eu sou serva aqui no meu lar, né? Eu sou serva no meu lar, como que eu sou serva? Ali servindo o meu esposo, servindo as nossas filhas. Como que eu sou serva ali no meu trabalho? Servindo ali com diligência ali no meu trabalho, dando um bom testemunho. Realmente, muitas vezes nós afastamos pessoas do Senhor no nosso trabalho porque nós não entendemos que nós estamos ali para servir. O próprio Jesus nos ensinou isso. Eu não vim para ser servido, mas sim para servir. Então, e se a Bíblia diz que precisamos ser transformados à imagem e semelhança do Senhor Jesus, então o nosso primeiro propósito é servir. Mas, Angelita, como servir em que sentido? Aí é que você vai descobrir como e quais são as suas habilidades e os seus talentos. Você vai servir naquilo que já está dentro do seu coração, na sua habilidade, no seu talento, naquilo que você ama fazer, naquilo que você gosta de fazer. Olha só, no meu caso, ali no meu trabalho, como que eu sirvo? Ali no meu trabalho eu tenho a habilidade de administrar, de administração, né? Então, ali no meu trabalho, o que que eu faço? Eu organizo, eu crio processos, eu e a Lília, que é a minha parceira ali no trabalho, nós duas é na área da administração. Mas quem assistiu a aula que ela deu sobre princípios, finanças à luz da Bíblia, viu que ela mesma mencionou, olha, ainda que nós duas somos na mesma área da administração, eu tenho um dom e ela tem outro. O meu dom é o quê? É visionário. Eu enxergo lá na frente, eu faço o plano, eu coloco todo o planejamento. A Lília, ela é na outra área, tão importante quanto a visão e o planejamento, que é a execução. Ela é detalhista na execução, ela é detalhista no processo, na implantação. Então você consegue perceber que o dom que Deus coloca na nossa mão é para servir aonde nós estamos? Então, ali, por exemplo, na minha igreja, no corpo onde eu congrego, eu estou servindo ali agora junto no ministério com as mulheres, onde a pastora é nossa líder, é sobre o cuidado com o corpo. Por quê? Porque esse ministério foi o que o Senhor colocou na minha mão. E tudo que o Senhor tem passado para o meu coração
eu tenho compartilhado ali com as minhas irmãs que estão na liderança desse projeto ali na igreja. E, através disso, as minhas irmãs e a nossa pastora, elas também são edificadas, porque dentro daquilo que Deus colocou na mão delas, elas também podem ser abençoadas com aquilo que Deus já me ensinou. Então, você consegue perceber como é importante? Mas, Angelique, e agora? Peraí, na sociedade, como que você está servindo na sociedade? Olha só, o nível do meu propósito, ele já está alcançando a sociedade. Porque já estão vindo mulheres de todos os lados que eu não conheço a participar do Emagreça com a Bíblia. Ainda que elas venham por conta do problema de saúde delas, elas encontram aqui o relacionamento com Deus. E, obviamente, elas vão encontrar também o propósito delas. Então, conseguiu perceber? O primeiro passo é orar e buscar na palavra. Analisar o quê? Os seus dons, os seus talentos. Quais são os seus dons? Qual é a sua habilidade? Nós temos mulheres aqui incríveis, que têm dons, que têm formações, que têm habilidades, né? Então, qual é a sua habilidade? Qual é o seu dom? Aquilo que você faz assim que não é um trabalho para você, que você fica horas, horas e horas. Igual, eu amo isso daqui que eu estou fazendo, estudar a palavra. Isso para mim não é um trabalho. Isso para mim é um prazer, mas que entrou dentro do meu trabalho. Porque dentro do meu trabalho eu dou de graça tudo isso que a gente grava, eu ofereço de graça ali para todas as pessoas que estão ali no projeto. Então, você consegue perceber que aquilo que eu amo, ele é algo que Deus está usando para edificar outras pessoas. Outra coisa, que o próximo passo, que eu já mencionei aqui, que é o estudo das Escrituras, mas agora num foco mais principal. O estudo das Escrituras, a primeira coisa que ele vai nos mostrar é o quê? Que nós somos filhos. Lá em Gênesis, filhos não, que nós somos imagem e semelhança de Deus, que nós somos filhos também. Mas aqui o texto que eu separei foi Gênesis 1, do 26 ao 27, que diz assim: E disse Deus também, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus a sua imagem, a imagem de Deus, criou o homem e mulher os criou. A criação do homem, a imagem de Deus, vocês já viram falar da Imago Dei? Imago Dei ela implica o quê? A dignidade e o nosso valor. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Isso é uma dignidade e um valor que o Senhor implantou no nosso coração. Ainda que na maior parte do tempo, o Satanás, ele tenta tirar esse nosso valor, ele tenta tirar essa nossa dignidade, ele tenta colocar na nossa mente que nós não somos nada, que nós não somos ninguém, que nós não somos capazes, que nós caímos sempre, que nós não somos dignas do amor de Deus. Quem aqui já recebeu e recebe muitas vezes esse dardo inflamado do maligno? Falando que a gente não vai conseguir, colocando na nossa mente que as coisas são difíceis. Quantas vezes a gente está orando por uma pessoa e aí vem na nossa mente assim: ah, isso não vai mudar nunca. Isso daí é muito difícil, isso daí é impossível. E quantas vezes ainda vem isso daí e a gente nem tem a percepção. Quando a gente acha e a gente realmente aceita essa seta do maligno, achando que alguma coisa é difícil, a gente está pecando contra a soberania de Deus. Porque Deus, ele é soberano, nada é impossível para o Senhor. Tudo o Senhor pode realizar, ele tem todo o poder.
A Bíblia diz que na autoridade do nome de Jesus, nós podemos vencer todas as coisas. Então, nós precisamos entender que nós temos um valor, que nós temos autoridade. Minhas irmãs, olha como isso é profundo. Nós temos autoridade no mundo espiritual através do nome de Jesus. Você consegue perceber como esse valor, essa dignidade foi entregue a mim e a você? Você e eu podemos, a Bíblia diz que esses milagres acompanharão aqueles que creem no meu nome. Vocês colocarão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Vocês vão libertar os cativos e oprimidos. A palavra de Deus, ela nos revela essa dignidade, esse valor, esse conceito de ser feito à imagem e semelhança de Deus. Ele significa que nós temos a capacidade de refletir a sua natureza, a natureza de Deus em nossos relacionamentos e nossas ações. Você e eu somos valiosas e tem um propósito divino. Deus, ele não nos criou apenas por criar. Nós temos um propósito colocado dentro de nós através do coração de Deus. Como que isso, essa informação agora, ela influencia a sua autoimagem e as suas decisões, as decisões que você toma. As decisões que você toma, elas influenciam diretamente nas consequências do rumo que a sua vida vai tomar. Você tem tomado suas decisões mediante oração e direcionamento do Senhor? Ou você fala, eu vou fazer isso daqui dessa forma e ponto? Como você tem tomado as suas decisões? Suas decisões, elas são, de fato, debaixo do direcionamento do Senhor? Você conhece a história de Gideão? Gideão, quando Deus fala com ele e ele não acredita ali que é a voz de Deus falando com ele vai fazer testes com o Senhor. E aí ele pega um algodãozinho e ele fala assim, eu vou pôr esse algodão, ele fala com o Senhor. Senhor, eu vou pôr esse algodão lá fora. E se é isso mesmo que o Senhor tá me falando, se é certeza que isso que o Senhor tá me falando para me fazer, eu vou colocar esse algodão lá fora e vou dormir. E amanhã, a hora que eu levantar, esse algodão precisa estar bem sequinho e em volta do algodão precisa estar molhado. E aí eu vou entender que é o Senhor que tá falando comigo. E aí Gideão vai... Eu tô contando aqui parafraseando, mas se você ir ver a história, você vai ver que é esse sentido. E aí Gideão vai, dorme, no outro dia ele vai, acorda, realmente o algodão tá sequinho e a relva, ela tinha molhado em volta. E aí Gideão ainda não acreditando, duvidando, né? Pensando que era a mente dele, ele vai lá e fala assim, não, Deus agora vai fazer o contrário. Agora você vai molhar o algodão e deixar em volta seco. Olha só, nós precisamos e foi dormir, no outro dia realmente estava da forma que Gideão pediu. Nós precisamos, minhas irmãs, ser igual Gideão. Nós precisamos ter certeza do que Deus quer para a nossa vida. E nós precisamos orar, pedindo a Deus que nos responda, fazendo esses testes realmente com o Senhor. Senhor, é o Senhor mesmo que está falando isso? É isso mesmo que o Senhor quer? Quantas vezes no Emagreça com a Bíblia, nesse processo dele ser estruturado, eu perguntava, Senhor, isso está vindo mesmo do seu coração? Porque eu não quero fazer isso se não for a sua vontade. Eu não quero prosseguir com esse projeto se não for a sua vontade. Se não for o Senhor que estiver direcionando, se não for o Senhor que sustentar isso, eu não quero. E várias respostas o Senhor me deu. Usou pessoas para falar comigo. Eu também, em consagração, Deus me deu respostas. Deus me deu sonhos. Então, minhas irmãs, nós precisamos, de fato, buscar a orientação do Senhor. Sabendo quem nós somos nele. Nós temos esse valor, essa dignidade.
e nós temos essa autoridade. E isso não foi depositado em nosso coração para ficar só em nós. Então, outro texto que eu quero mostrar para você que você possa realmente enxergar o seu propósito, é Mateus 20, 28, que diz assim: assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Olha só, o próprio Jesus, esse versículo, ele se refere a Jesus. Jesus, ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Aqui, Jesus, ele explica que ele veio para um propósito. Ele veio para servir e não para ser servido. O verbo aqui veio implica em uma missão intencional. Eu e você temos uma missão intencional. Qual que é essa missão intencional, Angelita? Servir. Nossa, Angelita, mas eu não pensei que meu propósito ia ser isso, não. Meu propósito ia ser servido. Eu gosto de ser servida. Eu não gosto de servir, não. Eu gosto de ser servida. Então, minha irmã, eu sinto muito em te dizer que você ainda está totalmente fora do seu propósito. Nós precisamos entender que nós viemos para servir. Quando a gente entende isso, a nossa vida tem um brilho muito mais especial. A nossa vida tem um brilho muito mais profundo. A nossa alegria, ela é muito mais profunda. Por quê? Porque nós estamos entendendo o nosso papel. O contexto aqui é a liderança no reino de Deus, que é inversa ao modelo do poder do mundo. Servir é o verdadeiro chamado, propósito de uma pessoa que ama o Senhor, de uma pessoa que realmente entregou a sua vida para o Senhor. Tá fazendo sentido para você? Tá ficando claro o seu propósito? Tá ficando claro aquilo que Deus colocou no seu coração? Escreve aqui para mim, para eu entender se eu estou conseguindo passar essa mensagem para você tão importante. E foi o processo que eu vivi. Então, olha só, outro texto que eu quero mostrar para você sobre o nosso propósito. Mateus 28, 19 e 20 diz assim, ó: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Esse texto aqui, ele é chamado de a grande comissão. E ele é um mandato. Ele é um mandamento do Senhor Jesus para todas nós que somos do Senhor. O verbo aqui, ele também está no imperativo. Esse verbo no imperativo, por que a gente faz essa análise gramatical das escrituras? Porque faz todo sentido para nós quando o verbo está no imperativo, porque ele exige de nós uma ação. Ele exige de nós realmente fazer, né? Fazer aquilo que o versículo está mandando. Então, olha só, a grande comissão, ela é um mandato do Senhor Jesus, com os verbos no imperativo. Vão e façam. Vão e façam discípulos, batizando e ensinando. Uau, Angelita! Então eu também vou fazer isso? Eu também vou batizar? Eu também vou ensinar? Eu também... A Bíblia está dizendo que nós temos autoridade para fazer isso, para fazer discípulos, para batizar, para ir realmente ensinar todas as coisas que o Senhor Jesus tem nos ensinado. Uau, Angelita, então tá ficando mais claro para mim. Peraí, eu já entendi que para eu entender o meu propósito, eu preciso estudar as escrituras. Eu preciso saber quem eu sou, né?
ali. Nós vimos que nós somos imagem e semelhança de Deus, mas o estudo das Escrituras não se limita só a saber que eu sou imagem e semelhança de Deus. Isso daqui foi uma das coisas que eu, estudando as Escrituras, eu já identifiquei que é o meu propósito, saber quem eu sou, né? Eu sou imagem e semelhança de Deus, eu sou imago Dei, eu tenho dignidade, eu tenho valor, eu tenho autoridade espiritual no nome do Senhor Jesus. Eu sou valiosa para Deus, eu sou preciosa para Deus. Você também. Eu e você somos o que a Bíblia acabou de nos dizer. A segunda coisa que eu entendi já como meu propósito aqui, Angelita, que eu vim para servir e não para ser servida. Eu vim para fazer a diferença na vida das pessoas que me rodeiam. Tudo começa também dentro do nosso lar, dentro da nossa família, depois vai para dentro da nossa igreja, depois vai para dentro e vai se expandindo. Consegue compreender? Então, primeiro, vamos recapitulando, né? Para ficar claro. Primeiro é o estudo das Escrituras. Primeiro, a oração e o relacionamento com o Senhor, né? A oração e a preparação espiritual. Segundo, estudo das Escrituras. Terceiro, as Escrituras mesmo já revela que nós viemos para servir. Quarto, que nós viemos para aprender e ensinar. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Quem que ordenou? O Senhor Jesus. E há uma promessa maravilhosa. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. O Senhor Jesus está aqui comigo e com você agora, porque nós estamos aqui buscando aprender e eu estou aprendendo a palavra, você também está aprendendo a palavra através do estudo que eu estou fazendo e você está se comprometendo aqui também. Esse texto aqui, que nós acabamos de ler agora, ele é essencial para a missão de nós como igreja do Senhor. O propósito de cada uma de nós está ligado a compartilhar o evangelho e a discipular outras pessoas. Então, se Deus trouxe uma pessoa para perto de você que ainda não conhece a palavra, minha irmã, saiba que é sua missão, é seu compromisso com o Senhor de ensinar a palavra de Deus para essa pessoa. E ensinar de uma forma leve, de uma forma amorosa, com tranquilidade. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Quem vai fazer é o Senhor. Por que eu falei com tranquilidade? Porque muitas vezes nós pegamos o problema da pessoa e trazemos para a nossa vida. E isso se torna um peso. Porque nós não temos poder para mudar nada e nem ninguém, a não ser a nós mesmas através do estudo da palavra de Deus. Mas quando nós entendemos que o Senhor Jesus nos mandou fazer isso, que o Senhor Jesus nos mandou ensinar, aprender e ensinar. Então, se eu aprendo e eu ensino, quem vai fazer é o Espírito Santo, não sou eu mais. Eu não tenho mais o compromisso. Angelita, mas eu estou ministrando ali a palavra no coração de uma pessoa, mas essa pessoa não entende, essa pessoa é difícil, essa pessoa, ela não é comprometida. Minha irmã, não se preocupe com isso. Se preocupe em ministrar. Se preocupe em falar do Senhor. Não se preocupe com o que o Senhor vai fazer, porque isso aí já não é nossa missão. É missão do Senhor. Nós temos um problema na nossa família com meu irmão, ele tem uma dependência química. E nós já oramos por ele há mais de 30 anos. Que eu, minha mãe e toda a minha família ora por ele. Quando a gente não entendia isso, e eu falo a gente, mas eu tô falando a respeito de mim, porque eu não sei o que tá no coração da minha mãe e das outras pessoas que oram por ele. Mas eu tenho ministrado isso também, porque a minha mãezinha, ela tem visto os estudos, e esses estudos também têm abençoado a vida dela.
Então, quando a gente ainda não tinha esse entendimento... Não caiu não, irmã Lourdes. Tá mudo aí pra você? A irmã Ana Maria escreveu: aprendi com o Senhor que as provações nos dá crescimento espiritual, amadurecimento, aproximação a Deus e, acima de tudo, nos faz sentir e entender o quanto o Senhor nos ama. Está claríssimo. Amo servir o Senhor, tem me dado sempre a oportunidade de servir. Amém. No meu trabalho, no mercado, estrangeiro ou japonês, que o Senhor me dê oportunidade de conversar. Minha conversa é apresentar o meu Senhor para elas. Amém. Glória a Deus. A Ti diz que tá ouvindo, e a irmã Lourdes falou que tá mudo. Irmã Lourdes, sai uma vez, sai e entra novamente. Talvez volte ao normal. Então, minhas irmãs, vocês estão conseguindo compreender? Tá ficando claro para você o propósito? Então, nós vamos para outro versículo. Esse versículo que a gente acabou de ler é como você pode envolver-se na missão de Deus. Pense em maneiras práticas para você compartilhar a sua fé. A irmã Ana Maria aqui já deu aqui a receita, ó. Ela fala que aproveita cada oportunidade, no trabalho, no mercado, com os estrangeiros ou com o japonês. E o Senhor dá oportunidade para ela, ela fala do Senhor. Glória a Deus, irmã Ana Maria. Eu também já entendi e eu também faço isso. Quando eu já saio de casa, eu já faço a minha oração. Senhor, eis-me aqui. Se o Senhor me der a oportunidade para falar do seu amor, eu estou pronta, eu estou preparada. Eu estou aqui para que o Senhor use a minha vida da forma que o Senhor quiser. Teve uma vez, minhas irmãs, que eu estava num aniversário. E nesse aniversário, tinha uma pessoa lá que estava falando que ela tem pavor de ficar sem energia, porque ela não consegue ficar sem ar-condicionado. E eu tinha orado, né, pedindo para o Senhor, Senhor, me dá uma oportunidade de falar do seu evangelho, de falar do seu amor, né, em meio a essas pessoas, porque muitas pessoas ali eu sei que não conhecem o Senhor. E de repente eu olhei para a menina, para a mulher que estava ali falando isso, e eu falei, minha irmã, você tem que ter medo do inferno, porque é o inferno que vai ser quente. Lá é um lago de fogo, aonde a morte não vai existir. Lá vai ter bichos que vai comer a carne de quem for para lá e vai sentir aquela dor, e a pessoa não vai ter como sair disso, porque a carne vai regenerar e não vai existir morte lá. E nossa, minhas irmãs, isso foi muito forte, né? Mas foi algo assim que o Espírito Santo me tomou, e essa pessoa, nossa, como assim? Eu falei assim, sim, mas tem uma esperança para você. Se você aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, isso não vai ser parte da sua vida. Irmã Lourdes, você pode clicar no seu microfoninho, meu amor? Acho que abriu sem querer, tá aberto. Nós estamos escutando os ruidinhos aí. Clica na sua tela e é só clicar no microfone que ele já fica mudo. Irmã Lourdes, você tá nos ouvindo? Eu acho que não, ela não tá nos ouvindo. Então, minhas irmãs, oportunidades de pregar o evangelho. Amém? Lá em Atos também, 2, do 42 ao 47, diz assim, ó. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. E toda a alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, conforme a necessidade de cada um. E perseverando, unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo,
e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então, a comunidade cristã, ela é descrita aqui como dedicada ao ensino. Quando nós ensinamos a palavra, quando nós realmente temos essa comunhão... Irmã Lourdes, você está nos ouvindo? Irmã Lourdes? Acho que ela não está nos ouvindo. Amém, Ti. Vai com Deus. Depois você ouve, minha irmã. A Ti disse aqui que tinha que sair porque ela ia entrar na fisioterapia. Então, minhas irmãs, a comunidade cristã, ela se dedica, né, ao ensino da palavra, à comunhão, à ceia e à oração. A unidade e o apoio mútuo são enfatizados. O contexto dessa passagem... Tô escrevendo aqui para a irmã Lourdes colocar o microfone dela no silencioso, porque acho que ela não tá ouvindo, tá ficando mudo para ela, mas nós estamos ouvindo aqui os ruídos. Irmã Lourdes, você nos ouve? Ela não tá nos ouvindo. E pra gente caminhar, né, na verdade, não vai dar tempo da gente terminar hoje, a gente vai ter que voltar amanhã para esse estudo. Mas eu quero ouvir vocês, se ficou claro, se clarificou aí a sua mente, se você consegue escrever alguma coisa, você conseguiu entender que o seu propósito você vai encontrar quando a gente ora e se prepara espiritualmente, quando a gente realmente estuda as escrituras, quando a gente realmente entende quem a gente é, o nosso propósito de servir, né? O nosso propósito de ir e ensinar as pessoas. E o ensino começa dentro da nossa casa, viu? Não é você sair e já ir ensinar o povo lá fora. O nosso primeiro ministério é dentro do nosso lar. É servir dentro do nosso lar, é ensinar dentro do nosso lar. Depois ele vai sair para fora. Depois a gente vai servir no nosso trabalho, vai servir ali na igreja, vai servir na sociedade. Então, ele vai se expandindo, ele vai se multiplicando, né? E quando a gente persevera de fato na oração, persevera de fato no estudo da palavra, né? É que amanhã nós vamos entrar na identificação dos dons, que tá lá em 1 Pedro 4:10, que diz assim: cada um, segundo o seu dom que recebeu, ministre aos outros como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Amanhã nós vamos entrar a partir desse versículo, porque hoje não vai dar tempo da gente terminar. A gente já deu aqui 1 hora do nosso estudo. Coloca aqui para mim o que você tá entendendo. Coloca aqui para mim o que você entendeu dessa palavra, dessa mensagem. Se ficou claro para você ou ainda tá meio confuso, coloca aqui a sua dúvida. Qual é a dúvida que você tem? Qual é a dúvida que você tem sobre o seu propósito, o seu chamado? Para a gente poder, de fato, fazer esse compartilhamento, né? Eu vou orar para agradecer o Senhor por esse caminho que Ele traçou hoje para nós, para entendermos como que a gente identifica o nosso propósito. E você aí no seu coração, ore também. Peça ao Senhor: Senhor, eu quero entender o meu propósito. Eu quero identificar aquilo, aonde que o Senhor quer que eu sirva, aonde eu estou falhando no meu serviço, aonde de fato eu preciso melhorar. Então, ore agora comigo. Amém?
Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te louvar e te agradecer por mais esse precioso tempo que tivemos aqui aprendendo com o teu Espírito Santo, traçando, Pai, esse caminho de realmente encontrar o nosso propósito. E nós aprendemos hoje, Pai, que nós só encontramos o nosso propósito quando nós estamos num relacionamento com o Senhor, quando nós estamos orando, quando nós estamos nos preparando espiritualmente, quando nós estamos estudando as Escrituras, porque as suas Escrituras já nos revela ali que nós somos a sua imagem e semelhança, que nós temos um valor, que nós temos dignidade, que nós temos autoridade no nome de Jesus. Nós também aprendemos, Pai, que o nosso propósito é um serviço que o Senhor depositou no nosso coração, um serviço de servir ao nosso próximo, de servir dentro do nosso lar, de servir ali dentro do nosso trabalho, de servir ali a igreja onde nós estamos inseridas, de servir a sociedade. Pai, em nome de Jesus, amplia a nossa visão, abra o nosso entendimento para nós entendermos os nossos talentos, para nós descobrirmos os nossos talentos, as nossas habilidades e como nós podemos desenvolver esse serviço para abençoar a sociedade, para abençoar o nosso lar, para abençoar a nossa igreja, para abençoar, Pai, e o seu nome ser glorificado. Obrigado por esse estudo. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos ensinado. Obrigado por cada mulher que tem vindo aqui, Pai. E obrigado, Pai, pela tua graça, porque nós sabemos que nós recebemos isso pela tua graça, pela tua misericórdia. Pai, nós te agradecemos, te louvamos. Amanhã nós iremos entrar na identificação dos nossos dons e talentos. Por favor, Pai, nos ajuda, nos dê sabedoria para identificar aquilo que o Senhor já colocou nas nossas mãos. Nos ajude a perceber, nos ajude a ter clareza, nos ajuda a encontrar as habilidades que o Senhor já depositou dentro de nós. Nós oramos a Ti, agradecidas, porque nós cremos que o Senhor já está fazendo e ainda fará grandes coisas em nós e através de nós. Assim eu oro no nome de Jesus. Amém. Amém, embaixadoras. Amém, irmã Lourdes. Não se preocupe, viu? Me perdoa, pensei que eu tinha saído, porque aqui o meu ficou mudo e achei que saí. Não, não tem problema. A gente também viu que você não estava nos ouvindo. Minhas irmãs, nós estamos em poucas pessoas aqui agora. Alguma de vocês quer abrir o microfone, quer falar alguma coisa, quer participar do que esse tempo que nós passamos aqui, olhando para a palavra, observando a palavra, o que isso mudou no seu conceito? O que isso impactou? Se você vai ouvir depois, se você teve que sair, depois escreve aqui pra gente. Qual que foi o impacto que esse estudo, que esse tempo que nós tivemos aqui fez na sua vida hoje? Alguém quer abrir o microfone e participar comigo? Pode abrir o microfone, quem puder e desejar. Paz do Senhor Jesus. Paz, minha querida irmã, como você está? Que bom tê-la aqui conosco. Amém. Saiba que você também é muito amada, viu? Pelo grupo e por nós. E Amém. como está a sua saúde? Você já melhorou? Tô melhorando, amada. Tô melhorando. Amém. Menina, nunca aconteceu comigo. Já teve várias em outras ocasiões, já teve otites, mas assim é um período tão longo, né? Sim. E com essa dificuldade de não ouvir, só Deus. Sim. O que eu estou aprendendo é assim, que nunca achei que eu sabia alguma coisa, logicamente. Só que agora, com os estudos, eu estou aprendendo muito, mas estou percebendo que realmente não tenho aprendido nada em todo o tempo que sirvo ao Senhor, né? Mas mesmo assim, o Senhor sempre tem me usado, graças a Deus, para ajudar. Desde que conheci o Senhor, Ele permitiu que no lugar que congregava, a gente trabalhou com doações de
artigos de casa, eletrônicos Sim. e todo tipo de doação, né? Aham. Graças a Deus. E até agora, as pessoas que me conhecem sempre ligam para mim e perguntam se eu tenho alguma coisa para doar, né? Deus Aham. prepara. Vezes que Deus prepara, tem vezes que não tem. Mas continua a receber para doar. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, isso também é uma identificação, né, de algum propósito, né, irmã Ana Maria? Sim, Então, ore, pense, né? Porque através disso o Senhor pode abençoar muito, né? A vida de outras pessoas. sim. Amém? Amém. Amém. Obrigada, Abençoe. viu, minha irmã, pela sua colaboração, tá bom? A Adri Amém. falou que ela não pode falar porque ela tá na fábrica, ela vai precisar sair. Deus abençoe. Amém, Adri. Deus abençoe você. Irmã Ana Maria, obrigada pela sua colaboração. Amanhã nós ainda vamos entrar ainda nesse tema, porque amanhã nós vamos entrar para saber, para ver como que a gente identifica os nossos dons e os nossos talentos. Amém? Em nome de Jesus. E ótimo dia para a irmã, ótima noite para quem vai escutar e já está no Brasil, que vai escutar mais tarde. Que Deus continue nos ensinando e nos abençoando. Um beijo para vocês, até amanhã, se Deus assim nos permitir. Podem Amém. sair. Deus abençoe.